competências e habilidades. Do que se trata isso? Vamos ver então o que são competências e habilidades. Eu vou falar no singular, competência e habilidade. Eu vou começar com um probleminha simples para você entender o processo. Vamos supor que você tivesse uma tarefa. Qual é a tarefa que eu passo para você? Você vai ter que aparafusar um parafuso em uma tábua de madeira. Simples, mas será que é mesmo? Será que é simples para todo mundo? Então, observe isto. Vou começar falando em competência. A primeira coisa que você tem que saber é qual o tipo de parafuso que você deve usar. Será um autoatarrachante ou será um parafuso comum? Bom, se você domina essa competência, você sabe que para a madeira nós vamos utilizar um autoatarrachante, um parafuso autoatarrachante. Então essa é a primeira competência. Você tem que saber qual o tipo de parafuso que você vai utilizar para parafusar na madeira. Segunda competência, você vai ter que dispor de ferramentas. Essas ferramentas encontram-se numa caixa de ferramentas. E a caixa está lotada. Será que você vai precisar de todas elas? Por exemplo, você vai precisar de uma chave. Mas será uma chave Phillips ou uma chave de fenda? Como é que você sabe a resposta? Olhando para o parafuso. Por quê? Este aqui é um parafuso de fenda. Então, óbvio, eu vou utilizar uma chave de fenda. Então você está percebendo? As competências que você tem que saber, o que você tem que ter adquirido para parafusar um parafuso numa tábua de madeira, pelo menos saber o tipo de parafuso. Depois, através do parafuso, identificar qual é a ferramenta necessária. Então, saber a ferramenta, saber o tipo de parafuso, tudo isso é competência que você adquire. E aí é só você chegar, colocar o parafuso e parafusar. Certo? Errado! Está incorreto. Se você tentar colocar o parafuso na madeira e parafusar, mesmo sendo autoatarrachante, do jeito que foi feito ali, você não consegue. Afinal, o que é que faltou? Faltou você dar o início do processo. O que é? Começar a colocar um pouco o parafuso dentro da madeira. Quem já tem experiência, quem já domina esse assunto, quem já consegue fazer isso com muita facilidade, pode pegar, por exemplo, um martelo, presta atenção, segurar o parafuso e dar uma batida leve só para que a ponta do parafuso comece a entrar na madeira. Aí sim você vai com a chave de fenda, rosqueando e aí introduz o parafuso na madeira. Só tem um problema. Qual é o problema? O problema é que fica muito difícil, se for uma madeira meio dura, fica muito difícil aparafusar esse parafuso na madeira, mesmo ele sendo autoatarrachante. Autoatarrachante no sentido seguinte, ele próprio vai abrindo buraco na madeira para ele se parafusar. Então, uma maneira um pouco melhor de se fazer isso, ou um pouco melhor não, uma maneira melhor de se fazer isso, é você usar mais uma ferramenta. Qual seria ela? Você pode usar um preguinho e bater o prego na madeira antes, fazendo um micro furo, aí você vem e coloca o parafuso, ou então você, olhando na tua caixa de ferramentas, descobre que lá tem o quê? Uma furadeira com broca para madeira. Pronto, aí a coisa ficou mais simples. Então veja, saber que parafuso usar, qual é a chave que você vai usar para aparafusar, e usar uma furadeira com broco para madeira para facilitar o trabalho, tudo isso daqui são competências. E olha, a tua caixa de ferramenta está recheada de competências, de ferramentas, perdão, e que você tem que ter competência para saber qual delas você vai usar. É assim o teu conhecimento. Quando você estuda, quando você se formou ou está se formando no ensino médio, ensino médio não, ensino básico, né? Desde a primeira série fundamental até a terceira série do ensino médio, você foi adquirindo todas essas competências. A tua caixa de ferramentas deve estar cheia. Agora, quais usar? É você quem vai saber. E isso é o que o Enem vai querer descobrir em você.
Se você sabe identificar se na questão você vai precisar usar o conceito de velocidade, o conceito de aceleração, o conceito de reprodução sexuada e assexuada. Então, isso tudo são competências, ok? Bom, mas não bastam, melhor dizendo, só as competências para você parafusar. O que mais falta? O que está faltando realmente? Além disso, você tem que ter habilidade. E o que é habilidade no caso? Primeiro, saber qual a sequência de utilização e como manusear as ferramentas. Então, qual é a sequência aqui? O que eu faço agora? Eu já sei que eu vou ter que usar furadeira, chave de fenda. Qual é a sequência? A primeira sequência é você efetuar um furo na madeira. Faz um microfuro na madeira, não muito profundo, só para poder introduzir o parafuso e em seguida a chave de fenda. Isso é habilidade. Saber qual a sequência e como manusear a ferramenta. Aí sim, terminou? Não. Por quê? Você ainda tem que saber qual o sentido de rotação a ser executado. Se você quer aparafusar o parafuso, então você tem que rodar o parafuso, girar o parafuso usando a chave de fenda no sentido horário. Então veja só o que são competências e o que são habilidades. Habilidade é a forma ou a melhor forma com a qual você vai utilizar as suas competências. No caso, as ferramentas. Eis aqui um exemplo didático sobre o que são competências e habilidades. No caso da física especificamente, saber ter competência é saber, por exemplo, algumas equações, alguns fenômenos, algumas leis, ou se possível, todas, claro, né? Óbvio. Quanto mais competência você tiver, maior é a tua caixa de ferramentas. E com certeza melhor vai ser o teu trabalho, mostrando para o examinador que você sabe ou que você adquiriu aquelas competências. Não só isso. Aí você vai poder utilizar, por exemplo, um cálculo vetorial. Isso é habilidade. Saber efetuar um cálculo vetorial é habilidade. Saber que as forças podem ser de campo e de contato, e no caso das forças de campo, elas acontecem à distância, isso é habilidade. Saber o que são forças e que as forças de campo acontecem à distância, isso é habilidade. Ok? Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima!